Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado que chega aqui ao nosso canal. Neste caso, neste vídeo, o nosso primeiro simulado de realidade brasileira, disciplina presente no CNU, que é o nosso querido concurso nacional unificado. Então, nesse vídeo, vamos resolver 8 questões da disciplina focadas especificamente no item Formação do Brasil Contemporâneo. Então você vai apertar pause sempre que uma questão aparecer na tela, vai ler com cuidado, com toda aquela atenção necessária, responder e depois, é claro, voltar para cá. Então vamos lá, agora sim, leitura e resolução desse nosso primeiro desafio. A economia colonial brasileira concentrava-se principalmente na produção de café, açúcar e algodão. Gabarito, letra A. Então, durante a época colonial brasileira, a economia do nosso querido Brasil baseava-se principalmente na produção de produtos primários, como açúcar, café e algodão, produtos para a exportação. Esses produtos, foram produzidos por mão de obra escrava, que era a principal força de trabalho da colônia. Inicialmente, a escravidão se concentrou na mão de obra indígena, mas progressivamente passou a usar mão de obra africana. A escravidão no Brasil colônia foi combatida por inúmeras revoltas escravas. A economia do açúcar norteou outras atividades dentro do nosso Brasil, como a criação de gado, sendo que a criação de gado acabou por se expandir para áreas do sertão, constituindo a base da economia sertaneja. Ao final do século XVII, o açúcar produzido nas Antilhas aumentou a oferta do produto dentro do mercado internacional, baixando vertiginosamente o preço do açúcar. Com o declínio, com a queda da exportação desse produto, a economia extrativista da colônia adentrou o ciclo do ouro, sempre sobre a administração colonial de Portugal. E o que a gente tira de lição disso tudo, em destaque, nessa explicação, nessa aprofundação de conteúdo, é que a mão de obra escrava foi o pilar das relações no Brasil colônia. Então, questão número 1, resolvida, item explorado, porque o nosso objetivo aqui não é ficar só na questão, não é só apontar o gabarito, é entender um pouquinho mais cada item, todo o contexto, já serve como um norte, como um orientador para os teus estudos. Questão 2, mais uma vez você aperta pause, lê, responde e volta para o vídeo. Mais uma questão relacionada ao Brasil colônia. A sociedade... Saiu mal aí, A sociedade colonial brasileira era dividida em senhores, escravos, índios e mestiços. Gabarito, letra B. A sociedade colonial brasileira era formada por diferentes grupos sociais, cada um com as suas características e funções específicas e relevantes dentro da sociedade, dentro da economia. Tínhamos os senhores de engenho, eram os proprietários das terras e dos engenhos, responsáveis pela produção de açúcar. Eles eram a elite da sociedade do Brasil colônia e detinham, sim, um grande poder econômico e político. Tínhamos também os índios catequizados, os índios que foram convertidos ao cristianismo pelos jesuítas, eram utilizados como mão de obra, principalmente no início da colonização. Temos também os negros, Tivemos também os negros africanos escravizados, eram a principal força de trabalho do Brasil colônia, especialmente nas plantações de cana-de-açúcar e nas minas de ouro. Eles eram trazidos da África e vendidos como propriedades para os senhores de engenho. E por último aqui, os mestiços. Eles eram os descendentes de relações interraciais envolvendo brancos, índios e negros.
eles ocupavam uma posição intermediária na sociedade do Brasil colônia. Mais uma questão resolvida. Vamos lá. Desafio número 3. Lembrando que aqui a gente vai resolver 8 questões. A Inconfidência Mineira foi um movimento de... Vamos lá, gabaritar, descobrir aqui nossa resposta, a alternativa correta. Inconfidência Mineira foi um movimento de revolta contra o governo português. É a alternativa que melhor se encaixa aqui dentre a que temos disponíveis. A Inconfidência Mineira foi um movimento de revolta contra o governo português. Foi uma conspiração política organizada por profissionais liberais, militares e membros da elite econômica da capitania de Minas Gerais no final da década de 1780. Os inconfidentes tinham como principal intenção retirar o poder local, retirar o poder local do governador, na ocasião, Visconde de Barbacena, e estabelecer uma república independente em Minas Gerais. Então, objetivos principais da Inconfidência Mineira. A Inconfidência, acabou sendo denunciada e os envolvidos foram penalizados, sendo a recompensa mais rígida, a punição mais rígida dada a Tiradentes, um dos principais líderes da revolta. A questão da escravidão não era unanimidade entre os inconfidentes. Alguns defendiam a abolição do trabalho escravo, enquanto outros defendiam a manutenção. A Inconfidência Mineira foi uma das mais importantes revoltas coloniais que aconteceram no Brasil no período da colonização. Então, mais um gabarito identificado, mais um conteúdo revisado, questão 4. A Conjuração Baiana, olha aí, são as mesmas alternativas. Será que é o mesmo gabarito? A Conjuração Baiana foi um movimento de revolta também contra o governo português, A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido em Salvador, na Bahia, no final do século XVIII. O movimento teve como objetivo separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. A revolta foi influenciada pela independência do Haiti e teve participação popular, incluindo escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços. Os principais líderes da Conjuração Baiana foram João de Deus, um alfaiate, e Manuel Faustino dos Santos, um soldado. O movimento foi fortemente reprimido e seus membros foram presos e condenados à morte ou ao degredo. Diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana não conseguiu superar a fase conspiratória e não teve sucesso no cumprimento de seus objetivos. Questão 5. A Guerra do Paraguai. Olha aí, anota aí esse item para você estudar. Não deixe ele passar despercebido, não deixe passar batido. Você tem que estudar, tem que se aprofundar. A Guerra do Paraguai foi um conflito entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito que ocorreu em dezembro de 1864 a março de 1870, envolvendo o Brasil, Argentina e Uruguai, que formaram a chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai. A guerra foi resultado do processo de formação e conversão das nações da Bacia Platina, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, e dos choques de interesses em questões políticas e econômicas de todos esses países. As principais causas da guerra incluem a Guerra Civil Uruguaia, que gerou disputas entre federalistas e os colorados, apoiados por Francisco Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai. A tentativa do ditador uruguaio de aprimorar seu poder, aumentar seu poder e influência na região do Rio da Prata, o que colocou em conflito seus interesses com o do Brasil, Argentina e Uruguai. E a formação da Tríplice Aliança, composta pelos países citados, que buscou equilibrar as forças na região
e evitar uma expansão do Paraguai na região do Rio da Prata. Então vamos lá. Questão 6. O Estado Novo foi um período de ditadura no Brasil. Sobre o Estado Novo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá gabaritar mais um item, resolver mais um desafio dentro desse nosso simulado que explora a formação do Brasil contemporâneo. Então vamos lá. O Estado Novo foi um período de autoritarismo, com o poder concentrado nas mãos de um presidente autoritário. Gabarito na tela, letra B. O Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, foi um período de ditadura no Brasil, caracterizado pelo autoritarismo político, centralização do poder, nacionalismo e anticomunismo. Durante esse período, Getúlio Vargas governou o Brasil de forma ditatorial, com o Congresso Nacional fechado e os partidos políticos extintos. A Constituição de 37, apelidada de Polaca, foi baseada no fascismo e nunca vigorou de fato, já que Vargas governou por meio de decreto-lei. O Estado Novo foi marcado pela censura, repressão aos grupos opositores e perseguição política. Não houve eleições livres e regulares durante esse período, que foi encerrado em 45, quando Vargas foi forçado a renunciar à presidência do Brasil. Vamos lá? Mais uma questão, questão 7. A República Velha foi um período de instabilidade política no Brasil. Sobre o período sobre a República Velha, assinale a alternativa correta. Vamos lá, eu sei que você já apertou pause, já leu com calma, com atenção, agora vamos lá gabaritar. Letra C. A República Velha foi um período de oligarquias, com o poder centrado nas mãos de grupos de elites regionais. Então, a República Velha, que vigorou nesse período aqui, que a gente classifica como República Velha, de 1889 a 1930, foi um período da história do Brasil caracterizado pelo predomínio político das oligarquias, que controlavam o poder por meio de práticas como o coronelismo, o voto de cabresto e a manipulação das eleições. Durante esse período, a economia brasileira era fortemente baseada na produção e exportação de café, o que gerava grande dependência em relação a esse produto. Além disso, a República Velha foi marcada por diversos conflitos políticos, que você deve sim revisar, dar uma explorada, uma aprofundada, porque vale a pena. Pode aparecer na tua prova, sim. Vamos lá. Revolta Armada, Revolta dos Canudos e também por movimentos sociais, como a Revolta da Vacina e a Revolta dos 18 do Forte. A instabilidade política, a falta de representatividade e as práticas corruptas contribuíram para o desgaste da República Velha, que chegou ao fim com a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Vamos lá, última questão na tela. Como os historiadores interpretam a formação do Brasil contemporâneo? O primeiro item presente lá da disciplina Realidade Brasileira do concurso, que vai levar você à aprovação. Olha aí, estabilidade no serviço público e, no caso, serviço público federal. Vamos lá, gabaritar. Os historiadores interpretam a formação do Brasil contemporâneo como uma sucessão de rupturas e continuidades, com lutas sociais e contradições econômicas que moldaram o país. Nesse processo, foi marcado por conflitos políticos, como a gente viu, como a Revolta Armada, a Revolta dos Canudos e por movimentos sociais, também já citados na questão anterior. Além disso, a formação do Brasil contemporâneo foi influenciada por fatores externos, como a colonização europeia, mas também por fatores internos, como a escravidão, a concentração de terras e a exploração de recursos naturais. A obra Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, que não pode faltar aí na tua jornada, é uma das principais referências para a compreensão desse processo histórico, destacando a formação econômica do povo brasileiro e o desenvolvimento do capitalismo dentro do nosso Brasil. Então agradeço o teu carinho, a tua audiência. Se há algum erro em alguma questão, não deixe de comentar, que é muita pesquisa, e a gente tenta consultar as melhores fontes possíveis para trazer a melhor explicação possível,
também para você. Então, não deixe de comentar, de compartilhar. O teu feedback é super importante. Eu preciso do seu feedback, né, para eu ver se vai valer a pena ou não continuar em cima, né, batendo na mesma tecla, cobrindo todos os itens da disciplina Realidade Brasileira. Até o próximo vídeo. Valeu!